Olá, pessoal! Hoje nós vamos desvendar uma daquelas histórias que fazem a gente coçar a cabeça e pensar: como é que alguém pensou nisso? Preparem-se para uma jornada épica que começa no lugar mais improvável e termina onde ninguém imaginava, do lixo ao luxo. Eu sou a Lady e vou contar a vocês a minha própria história, a minha virada milionária. Minha vida começou literalmente entre os refugos, em um ferro velho, mas meu olhar conseguiu ver o futuro em meio ao descarte. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gosta do que faço aqui. Quero saber de onde vocês estão assistindo e a hora local. Deixem nos comentários. Agora, pegue um café, talvez ligue o ar-condicionado e relaxe e se acomode, pois iremos começar a jornada nessa história juntos. A vida em um ferro velho não é para os fracos. É um lugar onde o cheiro de metal enferrujado se mistura com o de borracha queimada e o suor da labuta. Eu cresci ali, em meio a pilhas de sucata que pareciam montanhas imponentes. Minha casa, se é que podia chamar assim, era um barraco improvisado feito de restos de latas e madeiras encontradas. Não havia luxo, nem conforto, apenas a dura realidade de cada dia. A poluição não era apenas no ar, era no chão, nas paredes improvisadas, na própria rotina. Era o tipo de lugar onde a esperança era um luxo que poucos podiam se dar. Desde muito nova, aprendi a sobreviver nesse ambiente. Minha infância foi passada vasculhando, separando, identificando o que podia ter algum valor. O cobre, o alumínio, o ferro, o plástico, cada material tinha seu preço, sua utilidade. Era um trabalho duro, sujo e muitas vezes ingrato. O sol castigava impiedoso no alto do céu goiano, transformando o chão em poeira fina que grudava em tudo, enquanto a chuva transformava o ferro velho em um lamaçal escorregadio. Lembro-me de uma vez que, para um projeto da escola, sim, eu conseguia ir à escola, entre um dia de trabalho e outro. Precisei descrever meu ambiente. Eu falei do cheiro, da textura dos metais. A professora achou que eu tinha uma imaginação muito vívida. Mal sabia ela que eu estava descrevendo meu dia a dia. Mas eu tinha algo que me diferenciava. Não era força física, nem sorte, mas uma curiosidade insaciável. Enquanto outros catadores viam apenas sucata para vender pelo peso, eu via peças, componentes, o que as coisas tinham sido e, mais importante, o que elas poderiam ser. Era como ter um superpoder invisível, a capacidade de enxergar além do óbvio, de ver o potencial em meio ao caos do descarte. Eu desmontava tudo o que caía nas minhas mãos: rádios velhos, motores de geladeiras, brinquedos quebrados. Não por vandalismo, mas para entender como funcionavam, como eram montados. Historiadores da tecnologia ainda discutem a importância dos fuçadores e curiosos para o avanço da engenharia popular. E eu era uma dessas mentes inquietas, vivendo à margem, mas cheia de ideias. Uma curiosidade excêntrica é que, em muitas culturas ao redor do mundo, catadores e sucateiros são vistos como verdadeiros ecologistas urbanos. Eles são os guardiões de recursos, pessoas que dão uma segunda chance a objetos que o resto da sociedade descarta. Eles eram os verdadeiros recicladores, muito antes da palavra se tornar moda e das grandes indústrias de reciclagem surgirem. Eu, sem saber, estava seguindo uma tradição milenar, mas com uma mentalidade que transcendia a simples coleta. Eu não queria apenas revender o que encontrava. Eu queria reinventar, dar um novo propósito. A vida em um ferro velho não oferece muitas oportunidades para grandes estudos formais ou para o desenvolvimento acadêmico, mas eu era uma autodidata. Eu aproveitava cada pedaço de papel que encontrava, cada folheto jogado fora, para aprender. Lia sobre eletricidade, sobre mecânica, sobre tudo o que pudesse saciar minha sede de conhecimento. Era uma força da natureza, uma mente brilhando em um lugar que parecia ter sido esquecido pelo progresso. O que para muitos era o fim da linha, para mim era o início de um laboratório improvisado. Um lugar onde a criatividade nascia da necessidade e a invenção era a única saída possível para uma vida de miséria.
A gente costuma dizer que o conhecimento liberta, e eu era a prova viva de que, mesmo sem uma sala de aula formal, uma mente curiosa pode florescer em qualquer ambiente. Era o tipo de pessoa que transformaria um clipe de papel em uma obra de engenharia se tivesse tempo e motivação. A vida em um ferro velho, para mim, era uma rotina de descobertas e, muitas vezes, de desilusões. Mas eu nunca desisti de fuçar. Aquele ambiente era meu laboratório, meu museu particular. Eram horas a fio, mãos sujas, o sol castigando ou a chuva batendo, tudo em busca de algo que ninguém mais via. Eu, Lady, não via o mundo como meus vizinhos do ferro velho o viam. O cheiro de metal enferrujado e terra úmida era o meu perfume diário, e o som dos guinchos e marteladas, a minha trilha sonora. Mas em meio a essa sinfonia de sucata, eu procurava a melodia da inovação. Foi em um dia particularmente abafado, o ar de Goiânia pesado e o céu prometendo uma daquelas chuvas de verão que transformam o ferro velho em um pântano, que meus olhos, treinados para ver o invisível, pararam em um objeto. Eu estava vasculhando uma pilha enorme de eletrônicos descartados, restos de computadores antigos, monitores quebrados e fios emaranhados que pareciam uma floresta tropical de cobre. O calor fazia com que o cheiro de plástico e poeira eletrônica fosse quase insuportável, um perfume único que só quem vive ali conhece. E então, lá estava. Não era brilhante, nem grande. Era uma peça de metal estranha, um cilindro pequeno, do tamanho do meu polegar, com alguns filamentos finos e enrolados dentro. Parecia parte de um circuito eletrônico, mas era diferente de tudo que eu já tinha visto. Estava sujo, enferrujado em alguns pontos, e para qualquer outro catador, seria apenas mais um pedacinho de sucata, talvez valendo alguns centavos pelo peso do metal. Eu já tinha visto centenas de peças de eletrônicos, mas nenhuma delas me chamou tanta atenção quanto essa. Era como encontrar um grão de ouro em meio a um rio de cascalho. Peguei o cilindro. Ele era surpreendentemente pesado para o seu tamanho. Limpei a sujeira com a ponta dos dedos e o examinei sob a luz fraca que filtrava por uma abertura no teto do galpão improvisado. Os filamentos internos pareciam intactos, apesar da sujeira. Eu não sabia o que era, mas sentia aquela pulsação familiar de curiosidade que me dizia: tem algo aqui, não jogue fora. Era como o barulho de um detector de metais para o meu cérebro, apitando enlouquecidamente. Decidi levar a peça para o meu cantinho. Não era bem um laboratório, mas um espaço apertado entre pilhas de pneus velhos e carcaças de carros, onde eu guardava meus tesouros, pedaços de circuitos, motores minúsculos e ferramentas improvisadas. Lá, eu podia trabalhar sem ser perturbada, longe dos olhares curiosos que me viam como uma aberração por passar tanto tempo com lixo. Eu ria de mim mesma, a cientista do lixo, enquanto tentava desvendar mais um mistério. Passei os dias seguintes obcecada com aquele cilindro. Tentei desmontá-lo, mas ele era sólido. Usei minhas ferramentas mais delicadas, mas nada. Era como uma caixa preta. Eu queria entender o que eram aqueles filamentos. Seriam resistências? Bobinas? Parecia algo de alta tecnologia, mas jogado ali, entre os restos de um aparelho antigo. Isso me fez pensar. Quantas invenções incríveis foram perdidas ao longo da história porque as pessoas não reconheceram seu potencial? Historiadores da ciência ainda debatem sobre os inventores esquecidos, cujas descobertas foram muito à frente de seu tempo, muitas vezes sem patentes ou reconhecimento formal. Talvez eu tivesse um artefato desses nas mãos. Uma curiosidade excêntrica sobre a indústria da sucata é que muitas vezes peças raras ou protótipos experimentais acabam em ferros velhos, porque foram descartados por empresas que faliram ou por pessoas que não reconheceram seu valor. É um cemitério de invenções não realizadas, um lugar onde o passado e o futuro se encontram sem querer. A peça que eu encontrei poderia ser um desses fantasmas tecnológicos, esperando para ser redescoberta. Me senti um pouco como uma arqueóloga, desenterrando artefatos de uma civilização tecnológica perdida, só que a civilização era a indústria eletrônica do século passado.
Minha mente não parava. Eu rabiscava diagramas na terra com um graveto, tentando imaginar o que aquela peça fazia. Conectava-a a pilhas velhas, mas nada acontecia. Tentava sentir alguma vibração, algum calor. Nada. Era frustrante, mas a frustração apenas alimentava minha determinação. Eu sabia que a resposta estava ali, dentro daquele pequeno cilindro misterioso. Eu sentia isso na ponta dos meus dedos, no ar que respirava. A descoberta inesperada no lixo não era o cilindro em si, mas a pergunta que ele me fez. O que ele era? Para que servia? Essa pergunta me consumia, e eu sabia que não teria paz até desvendá-la. Era a chave, eu sentia, para algo muito maior do que eu poderia imaginar. Aquele pequeno pedaço de metal, descartado e esquecido por todos, seria o ponto de partida para a minha própria virada, a faísca que acenderia uma ideia que ninguém esperava. A vida no ferro velho, para mim, era um dia a dia de descobertas, e muitas vezes de desilusões. Mas eu nunca desisti de fuçar. Aquele ambiente era meu laboratório, meu museu particular. Eram horas a fio, mãos sujas, o sol castigando ou a chuva batendo, tudo em busca de algo que ninguém mais via. Eu não via o mundo como meus vizinhos do ferro velho o viam. O cheiro de metal enferrujado e terra úmida era o meu perfume diário. E o som dos guinchos e marteladas, a minha trilha sonora. Mas em meio a essa sinfonia de sucata, eu procurava a melodia da inovação. Foi em um dia particularmente abafado, o ar de Goiânia pesado e o céu prometendo uma daquelas chuvas de verão que transformam o ferro velho em um pântano, que meus olhos, treinados para ver o invisível, pararam em um objeto. Eu estava vasculhando uma pilha enorme de eletrônicos descartados, restos de computadores antigos, monitores quebrados e fios emaranhados que pareciam uma floresta tropical de cobre. O calor fazia com que o cheiro de plástico e poeira eletrônica fosse quase insuportável, um perfume único que só quem vive ali conhece. E então, lá estava. Não era brilhante, nem grande. Era uma peça de metal estranha, um cilindro pequeno, do tamanho do meu polegar, com alguns filamentos finos e enrolados dentro. Parecia parte de um circuito eletrônico, mas era diferente de tudo que eu já tinha visto. Estava sujo, enferrujado em alguns pontos, e para qualquer outro catador, seria apenas mais um pedacinho de sucata, talvez valendo alguns centavos pelo peso do metal. Eu já tinha visto centenas de peças de eletrônicos, mas nenhuma delas me chamou tanta atenção quanto essa. Era como encontrar um grão de ouro em meio a um rio de cascalho. Peguei o cilindro. Ele era surpreendentemente pesado para o seu tamanho. Limpei a sujeira com a ponta dos dedos e o examinei sob a luz fraca que filtrava por uma abertura no teto do galpão improvisado. Os filamentos internos pareciam intactos, apesar da sujeira. Eu não sabia o que era, mas sentia aquela pulsação familiar de curiosidade que me dizia: tem algo aqui, não jogue fora. Era como o barulho de um detector de metais para o meu cérebro, apitando enlouquecidamente. Decidi levar a peça para o meu cantinho. Não era bem um laboratório, mas um espaço apertado entre pilhas de pneus velhos e carcaças de carros, onde eu guardava meus tesouros, pedaços de circuitos, motores minúsculos e ferramentas improvisadas. Lá, eu podia trabalhar sem ser perturbada, longe dos olhares curiosos que me viam como uma aberração por passar tanto tempo com lixo. Eu ria de mim mesma, a cientista do lixo, enquanto tentava desvendar mais um mistério. Passei os dias seguintes obcecada com aquele cilindro. Tentei desmontá-lo, mas ele era sólido. Usei minhas ferramentas mais delicadas, mas nada. Era como uma caixa preta. Eu queria entender o que eram aqueles filamentos. Seriam resistências? Bobinas? Parecia algo de alta tecnologia, mas jogado ali, entre os restos de um aparelho antigo. Isso me fez pensar: quantas invenções incríveis foram perdidas ao longo da história porque as pessoas não reconheceram seu potencial. Historiadores da ciência ainda debatem sobre os inventores esquecidos, cujas descobertas foram muito à frente de seu tempo, muitas vezes sem patentes ou reconhecimento formal. Talvez eu tivesse um artefato desses nas mãos.
Uma curiosidade excêntrica sobre a indústria da sucata é que, muitas vezes, peças raras ou protótipos experimentais acabam em ferros velhos porque foram descartados por empresas que faliram ou por pessoas que não reconheceram seu valor. É um cemitério de invenções não realizadas, um lugar onde o passado e o futuro se encontram sem querer. A peça que eu encontrei poderia ser um desses fantasmas tecnológicos, esperando para ser redescoberta. Me senti um pouco como uma arqueóloga, desenterrando artefatos de uma civilização tecnológica perdida. Só que a civilização era a indústria eletrônica do século passado. Minha mente não parava. Eu rabiscava diagramas na terra com um graveto, tentando imaginar o que aquela peça fazia. Conectava-a a pilhas velhas, mas nada acontecia. Tentava sentir alguma vibração, algum calor. Nada. Era frustrante, mas a frustração apenas alimentava minha determinação. Eu sabia que a resposta estava ali, dentro daquele pequeno cilindro misterioso. Eu sentia isso na ponta dos meus dedos, no ar que respirava. A descoberta inesperada no lixo não era o cilindro em si, mas a pergunta que ele me fez. O que ele era? Para que servia? Essa pergunta me consumia, e eu sabia que não teria paz até desvendá-la. Era a chave, eu sentia, para algo muito maior do que eu poderia imaginar. Aquele pequeno pedaço de metal, descartado e esquecido por todos, seria o ponto de partida para a minha própria virada, a faísca que acenderia uma ideia que ninguém esperava. Com aquele pequeno cilindro de metal na mão, eu senti que a energia que ele guardava não era elétrica, mas sim a faísca de uma ideia. Por dias, ou talvez semanas, o tempo perde a noção quando você está obcecada por um mistério. Eu me dediquei a ele. O meu cantinho no ferro velho, entre os pneus e a sucata, virou um verdadeiro laboratório debaixo do céu de Goiânia. O calor era intenso, a poeira grudava, mas minha mente estava em outro lugar, desvendando o que aquela peça significava. Comecei a fazer testes com tudo o que encontrava: fios de cobre, pilhas velhas, até mesmo pedaços de plástico derretido para isolar algumas conexões. Era uma cena meio maluca, eu sei, a cientista do lixo brincando de engenheira. Eu comecei a rabiscar. Não em um caderno chique, mas em pedaços de papelão, na terra, até na lataria de um carro velho que me servia de mesa. Desenhei o cilindro de todos os ângulos, tentando imaginar como ele se encaixaria em algo maior. Minha avó costumava dizer que a gente enxerga o que o coração quer ver, e meu coração queria ver uma solução, uma saída daquele lugar. Lembro-me de ter encontrado um manual de um aparelho de DVD dos anos 90, e na parte de trás havia um diagrama elétrico simplificado. Aquilo foi como um manual sagrado. Eu comparei os símbolos, as conexões, tentando entender o que era cada componente e como eles interagiam. A peça que eu tinha, aquele cilindro, me parecia uma espécie de capacitor, ou talvez uma bateria miniaturizada de alta capacidade. Minha mente, porém, começou a divagar para algo mais ousado. E se aquilo pudesse armazenar uma quantidade absurda de energia? Não apenas para ligar uma lâmpada, mas para algo maior, algo que revolucionasse. Comecei a imaginar como essa energia poderia ser liberada de forma controlada para impulsionar máquinas, carros, ou até mesmo para dar vida a algo que nunca teve bateria antes. Historiadores da tecnologia ainda debatem sobre o salto quântico de certas invenções, onde uma ideia aparentemente simples se transforma em algo grandioso. Muitas vezes, esses saltos vêm de mentes fora dos centros acadêmicos, de gente que pensa fora da caixa porque nunca esteve dentro de uma. Eu me encaixava perfeitamente nessa descrição. Sem faculdade, sem laboratório, apenas eu e minha teimosia. Uma curiosidade excêntrica daquela época era a quantidade de energia desperdiçada. Eletrodomésticos eram menos eficientes, carros gastavam mais. A ideia de otimizar o uso da energia era um conceito ainda em desenvolvimento para a massa. O que eu estava pensando era como capturar essa energia perdida, ou gerá-la de forma mais limpa e compacta. Minha mente estava fervilhando.
Era como se eu estivesse tentando montar um motor de foguete usando peças de um carrinho de controle remoto. Não fazia muito sentido, mas a paixão era maior que a lógica. Eu comecei a fazer protótipos minúsculos, usando os poucos pedaços de circuitos que conseguia juntar. Fios de cobre, resistores improvisados, até mesmo um motorzinho de brinquedo. Nada funcionava exatamente como eu imaginava, é claro. Algumas tentativas resultavam em pequenos estalos e faíscas que me faziam pular de susto. Uma vez, um dos meus experimentos liberou uma fumacinha tão fedorenta que fez os cachorros do ferro velho uivarem. Meu humor leve nesses momentos era forçado. Eu ria para não chorar de frustração. Pelo menos não explodiu dessa vez, eu dizia para mim mesma, secando o suor da testa. Mas cada falha era uma lição. Eu ajustava, aprendia, tentava de novo. A ideia, antes um sussurro, começava a tomar forma na minha mente. Um projeto ambicioso e, para a realidade do ferro velho, quase absurdo. A ideia inovadora que eu comecei a conceber era sobre uma nova forma de armazenar e liberar energia de forma compacta e eficiente, usando materiais recicláveis. Eu imaginava um futuro onde cada dispositivo poderia ser alimentado por uma fonte de energia limpa, produzida a partir do que antes era jogado fora. Era um sonho, sim, mas um sonho que começava a ter contornos, e o mais importante, peças encontradas no lixo. A ideia para o novo sistema de energia, ou o que eu carinhosamente chamava de o meu gerador de sonhos, estava tomando conta da minha mente. Ela me perseguia dia e noite. O cheiro de diesel velho do ferro velho agora parecia misturar-se com o aroma de solda e metal novo, pelo menos na minha imaginação. Eu mal dormia. Quando o resto do ferro velho mergulhava no silêncio da noite, quebrado apenas pelo latido distante de um cachorro, ou o assobio do vento entre a sucata, eu estava lá, debaixo da luz fraca de uma lâmpada improvisada, com as mãos sujas e a mente a 1000 por hora. Minha cama era um amontoado de papelões, e meu travesseiro, um saco de estopa. Mas o cansaço físico era insignificante perto da energia que me movia. Era a urgência de uma ideia que pedia para nascer. Eu usava cada pedacinho de metal, cada fio, cada componente eletrônico que encontrava. Lembro-me de ter reutilizado a carcaça de um velho liquidificador para abrigar um dos meus primeiros protótipos. Ficou feio? Sim. Parecia uma aberração tecnológica? Com certeza. Mas era o que eu tinha, e eu faria funcionar. A gente tem que rir da própria miséria para não pirar, né? Minhas ferramentas eram uma coleção de objetos improváveis. Um alicate de bico torto, um pedaço de arame que servia de chave de fenda e um martelo que mais parecia um pedaço de ferro bruto. A solda eu conseguia de restos que os sucateiros maiores descartavam. Tudo era fruto de reciclagem e improvisação. É engraçado pensar que, enquanto grandes empresas investiam milhões em pesquisa e desenvolvimento, eu estava no meio do lixo, tentando revolucionar a energia com um orçamento de R$0 e a ajuda de uma persistência teimosa. Eu anotava tudo. Não tinha papel, então usava as laterais de caixas de papelão, pedaços de madeira e até a parte de trás de velhas contas de luz. Desenhos de circuitos, fórmulas que eu mal entendia, mas tentava replicar, anotações sobre as propriedades dos materiais. Minha caligrafia era rápida e desleixada, mas para mim era um mapa, um guia. Historiadores da ciência frequentemente destacam como muitos inventores autodidatas da Revolução Industrial mantinham cadernos de anotações meticulosos, mesmo sem formação formal, e esses registros se tornaram inestimáveis para entender o processo criativo. Eu era uma dessas inventoras anônimas, com a única diferença de que meu laboratório era ao ar livre. As falhas eram constantes. Eu ligava um protótipo, esperava que algo acontecesse e... nada. Ou pior, um estalo, um cheiro de queimado, e o protótipo virava mais sucata. Uma vez, tentei usar a energia de um painel solar quebrado que achei para carregar um capacitor, e ele simplesmente fritou, soltando uma fumaça preta que me deixou tossindo por horas.
Minha piada para isso era: pelo menos eu sei que ele tem energia suficiente para me envenenar. A vida no ferro velho me ensinou que cada erro é uma oportunidade de aprender a não fazer de novo. Mas no meio de tantos fracassos, havia pequenos progressos. Uma lâmpada LED que acendia por alguns segundos, um motorzinho que girava um pouquinho. Eram vitórias minúsculas, mas que alimentavam minha esperança. Eu sentia que estava no caminho certo, que aqueles pedaços de lixo tinham um segredo a ser revelado, um potencial que ninguém mais via. A dedicação em desenvolver minha invenção era uma batalha solitária, travada nas madrugadas frias ou nos dias quentes e empoeirados. Eu sabia que o conceito de energia renovável e armazenamento eficiente ainda era um debate acadêmico fervoroso em muitos círculos. Historiadores e cientistas discutiam se a energia do futuro viria do sol, do vento ou de alguma nova tecnologia que ainda estava por ser descoberta. Eu, com minhas mãos sujas de graxa e cheiro de ferro, estava tentando construir essa nova tecnologia com o que a sociedade havia descartado. Era uma ironia, e eu a abraçava. O ferro velho não era um fim, era o começo de tudo. E eu estava trabalhando para moldar o futuro com as minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, ou melhor, parafuso por parafuso. O cheiro de suor e metal quente era meu perfume diário. A cada novo ajuste no protótipo, a esperança crescia. Mas a realidade me dava uns tapas, só para eu não me empolgar demais. Eu estava prestes a fazer o primeiro teste real da minha invenção. Não era em um laboratório climatizado, com cientistas de jaleco. Era no meio do ferro velho de Goiânia, sob o sol forte, com o latido dos cachorros como plateia e o zumbido de moscas como trilha sonora. A piada, para mim, era que, se desse errado, pelo menos a sucata estaria pronta para ser reciclada de novo. Eu havia montado uma espécie de caixa de demonstração. Era uma estrutura feita de pedaços de plástico grosso, com alguns fios expostos, e o cilindro misterioso que eu havia encontrado no centro. O objetivo era simples: conectar uma pequena lâmpada LED, dessas que eu achava em velhos aparelhos de DVD, e fazer ela acender usando a energia gerada pelo meu sistema. Eu estava tão nervosa que minhas mãos tremiam mais que um motor a diesel velho. Conectei os últimos fios. Respirei fundo. Dei uma última olhada para a lâmpada, como se estivesse implorando para ela colaborar. E então, apertei um pequeno botão improvisado que eu havia feito com um pedaço de borracha e um clipe de papel. Nada. Silêncio. A lâmpada permaneceu apagada, zombando da minha cara. A frustração me atingiu como um raio. Horas de trabalho, noites sem dormir, e o resultado era nada. Eu quis chutar a caixa, jogar tudo para o alto, mas a teimosia era mais forte. Respirei fundo de novo, dei um tapa de leve na caixa, como se ela fosse um aparelho teimoso que precisava de um empurrãozinho. Tentei de novo. Apertei o botão. Dessa vez, um pequeno estalo e uma fagulha. A lâmpada piscou. Apenas um flash minúsculo, quase imperceptível. Mas ela piscou. Meu coração deu um salto. Não era a luz brilhante que eu esperava, mas era a prova. Era a prova de que a ideia funcionava, mesmo que de forma rudimentar. Era como se a lâmpada tivesse dado um oi rápido antes de voltar a dormir. Minha empolgação foi imediata. Gritei, pulei, e os cachorros do ferro velho me olharam como se eu tivesse enlouquecido de vez. Talvez eu tivesse. Mas quem se importa? Aquela pequena fagulha valia mais que todo o ouro do mundo, naquele momento. Era o primeiro teste, e ele não foi um fracasso total. Foi um sucesso mínimo, mas um sucesso. É tipo quando você tenta fazer um bolo pela primeira vez e ele não cresce direito, mas pelo menos não queimou. Já é um começo, certo? Historiadores da inovação adoram contar sobre os erros brilhantes de grandes inventores. Thomas Edison, por exemplo, testou milhares de materiais antes de encontrar o filamento certo para a lâmpada incandescente. Suas falhas não eram falhas, mas passos para a descoberta. Eu estava vivendo a minha própria versão da história de Edison, só que com menos recursos e muito mais poeira. O humor leve da situação era que,
Mesmo com todas as minhas teorias e anotações, a realidade sempre encontrava uma forma engraçada de me testar. Uma curiosidade excêntrica sobre a eletricidade no Brasil é que, durante o início de sua popularização, muitas das inovações vinham de adaptações e improvisos. Como a rede elétrica não chegava a todos os lugares, as pessoas inventavam seus próprios geradores e sistemas, usando o que tinham à mão. Eu estava, de certa forma, conectada a essa tradição de se vira nos 30 da engenharia brasileira. Aquele cilindro, a princípio, me parecia uma peça de outro mundo, mas comecei a desconfiar que era algum tipo de componente de alta eficiência que tinha sido descartado por engano ou por não ser compreendido na sua época. Seria um capacitor de supercapacidade? Um mini-gerador termoelétrico? Historiadores ainda discutem se algumas tecnologias avançadas foram perdidas no tempo por falta de reconhecimento. Eu estava começando a acreditar que sim. Eu sabia que um piscar de lâmpada não me tiraria do ferro velho, mas me deu o impulso necessário. A ideia era real. O potencial estava ali, escondido naquele lixo que a sociedade descartava. Eu precisava refinar o sistema, entender melhor o cilindro, encontrar mais peças. O próximo passo seria transformar aquela fagulha em uma chama, e a chama em um fogo que mudaria a minha vida. E o ferro velho, meu lar e meu laboratório, seria o palco dessa transformação. Aquela piscadinha da lâmpada, por menor que fosse, valeu mais para mim do que 1000 discursos motivacionais. Era a prova de que a ideia não era loucura. Mas uma coisa é fazer uma lâmpada piscar no meio do ferro velho. Outra é transformar isso em algo que possa mudar a vida de alguém. E foi aí que os obstáculos do mundo real começaram a bater na minha porta. E não era com a gentileza de uma visita. Eu precisava de mais peças, de ferramentas melhores, de algum tipo de isolamento decente para os fios. Chega de pedaços de plástico derretido. A grana era um problema. Cada centavo que eu ganhava catando sucata ia para a comida e para ajudar em casa. Sobrava quase nada para investir em minhas invenções. Eu me sentia como um inventor famoso do passado, tipo Leonardo da Vinci, mas sem um mecenas rico para bancar meus experimentos. E sim, às vezes, eu ria da ironia de ter que catar lixo para financiar um projeto que prometia acabar com o lixo, uma piada interna que só eu entendia. Minha primeira tentativa de conseguir algum tipo de apoio foi com seu Zé, o dono do ferro velho. Ele era um homem grande, com uma barba rala e um cheiro permanente de graxa e cigarro. Um bom homem, mas prático. Eu mostrei a ele o cilindro, expliquei minha ideia com todo o entusiasmo que eu tinha, mostrando a lâmpada que piscava. Ele me olhou, coçou a barba e soltou uma gargalhada rouca. Lady, minha filha, isso aí é coisa de gênio ou de maluco. Volta pro cobre, que é dinheiro certo. A rejeição do seu Zé foi como um balde de água fria. Eu esperava um não, mas não uma risada. Era como se minha ideia fosse uma piada de mau gosto. Eu tentei outros sucateiros, alguns compradores de material reciclável. A resposta era sempre a mesma, talvez um pouco mais polida, mas o resultado final era o mesmo não. Ninguém via o potencial. Para eles, era apenas mais um pedaço de lixo, e eu, uma garota suja com uma ideia louca. Historiadores da inovação sempre apontam que muitas invenções revolucionárias foram inicialmente ridicularizadas. A lâmpada elétrica, o telefone, o avião, todos tiveram seus céticos. Eu me consolava pensando que estava em boa companhia, mesmo que a companhia fosse composta por fantasmas do passado. A falta de recursos era um gigante na minha frente. Sem dinheiro para comprar componentes mais específicos, eu dependia exclusivamente do que encontrava. Isso significava que o progresso era lento, frustrante. Muitas vezes, eu passava dias procurando por um tipo específico de fio ou um conector que sabia que existia em algum lugar, mas que estava enterrado em uma pilha de lixo. Era como uma caça ao tesouro diária, só que o tesouro era um pedaço de plástico que valia alguns centavos. A paciência era uma virtude que eu estava aprendendo à força. A descrença não vinha só de fora. Às vezes eu mesma duvidava. Noites em claro, sem conseguir fazer a lâmpada piscar de novo, ou com um protótipo que simplesmente não dava o que esperava. Nesses momentos, a voz do seu Zé ecoava na minha cabeça.
Volta pro cobre. Mas eu me lembrava do brilho nos olhos da minha mãe quando eu dizia que ia tirar a gente de lá, daquele lugar. Aquilo era o meu combustível. Uma curiosidade excêntrica da indústria de reciclagem é que muitas vezes as peças raras ou os materiais mais valiosos são encontrados por quem menos espera, em locais que foram considerados limpos. É como se o lixo tivesse seus próprios segredos guardados. Eu estava convencida de que o cilindro que achei era um desses segredos, um componente que, se usado corretamente, poderia ser a chave para algo realmente grande. Historiadores ainda discutem sobre o verdadeiro potencial de tecnologias que foram descartadas prematuramente. Talvez o meu cilindro fosse uma delas. Apesar de toda a rejeição e descrença, eu não parava. A ideia era muito forte, muito clara na minha cabeça. Eu sabia que havia algo ali. Era como um vício, mas um vício bom, que me empurrava para frente. Eu precisava encontrar uma forma de mostrar ao mundo que a minha invenção não era apenas uma fantasia de uma catadora. Eu precisava de uma chance, de uma pequena janela para que o potencial do meu gerador de sonhos fosse visto. E o ferro velho, com toda a sua hostilidade, se tornava o palco de uma luta por reconhecimento. Uma batalha para que o lixo se transformasse em luxo, não apenas para mim, mas para o futuro. A rejeição do seu Zé e dos outros, por mais que doesse, serviu para me provar que eu precisava de uma abordagem diferente. Não bastava ter uma boa ideia e um protótipo que piscava. Eu precisava de alguém que, como eu, visse além da superfície, além da sucata. E em um ambiente como o Ferro Velho de Goiânia, encontrar alguém assim era como procurar uma agulha em um palheiro, mas com 1000 palheiros e sem agulhas. Eu ria sozinha, imaginando a cena. Senhor, tenho aqui uma lâmpada que pisca. Por favor, invista em mim. Eu continuava a nem se aprimorar meu protótipo, mas o progresso era lento, e o desânimo, uma sombra que pairava. Numa tarde, enquanto eu tentava resgatar um motor de um carro amassado, uma tarefa que parecia mais uma cirurgia em campo de batalha, ouvi uma voz. Menina, o que você tanto mexe nesses trastes? Me virei e vi um senhor. Ele não parecia um catador. Suas roupas, embora simples, eram limpas, e seus olhos, por trás de óculos de grau, tinham uma curiosidade genuína, não a desconfiança que eu estava acostumada a ver. Ele era magro, com cabelos brancos e um chapéu de palha que parecia ter visto muitos verões. Parecia mais um professor aposentado do que alguém interessado em sucata. Era o Dr. Elias. Ele era, segundo os boatos do Ferro Velho, um antigo engenheiro mecânico que, depois de se aposentar, passava seus dias perambulando por ferros velhos e bazares, procurando por relíquias da engenharia. Eu hesitei. Mostrar meu projeto para mais um cético? Mas algo em seus olhos me fez arriscar. Eu estou tentando construir um gerador de energia, senhor. Um que usa o que a gente joga fora. Ele ergueu uma sobrancelha, um sinal de interesse que me deu coragem. Mostrei a ele o cilindro e o meu protótipo improvisado. Expliquei a ideia, a forma como eu imaginava que ele funcionaria, com o máximo de detalhes que minhas anotações rabiscadas permitiam. Falei sobre a eficiência energética e a possibilidade de criar energia limpa a partir de materiais reciclados. Eu estava empolgada, e minha voz, que normalmente era baixa, ganhou um tom de convicção. Ele ouviu tudo, sem interromper, a cabeça levemente inclinada. Quando terminei, houve um silêncio. Eu esperava a risada, o conselho para voltar pro cobre, mas ele não riu. Em vez disso, seus olhos brilharam com um brilho que eu reconheci. O mesmo brilho que eu via no espelho quando olhava para o meu próprio reflexo. Era o olhar de quem vê além. Interessante, ele disse, sua voz calma. Muito interessante. Você tem uma mente brilhante, minha jovem. Permita-me examinar isso. O Dr. Elias passou a mão por cima do cilindro, sentindo a textura, observando os filamentos. Ele pegou um pedaço de sucata, um multímetro velho quebrado, e com uma agilidade impressionante, consertou-o em segundos. Testou algumas conexões, e seus olhos se arregalaram. Isso aqui, menina,
Isso é um capacitor de filme fino de altíssima densidade. Não se usa mais isso. É tecnologia de ponta, de protótipos militares de décadas atrás. Como você achou isso no lixo? Eu sorri. Sorte, eu acho. Ou o lixo gosta de mim. Historiadores da engenharia frequentemente relatam casos de tecnologias avançadas que foram desenvolvidas para fins específicos, muitas vezes militares, e depois descartadas ou esquecidas, apenas para serem redescobertas e aplicadas a novas finalidades. O cilindro que eu achei era um desses segredos tecnológicos perdidos, um fragmento de um futuro que nunca aconteceu. Aquele foi o encontro que mudou tudo. O Dr. Elias não era apenas um cético ou um colecionador de curiosidades. Ele era um mentor, um visionário. Ele viu não apenas o potencial do meu cilindro, mas o potencial em mim, uma garota suja de graxa com um sonho no ferro velho. Eu posso te ajudar, ele disse, seus olhos fixos nos meus. Tenho um pequeno laboratório em casa, alguns equipamentos. E o mais importante, eu acredito na sua ideia. A piada aqui é que a ajuda veio de onde menos se esperava, de um catador de engenharia, não de um grande investidor. O ferro velho, ironicamente, me entregou não apenas o problema, mas a solução. Aquele dia, o cheiro de ferrugem no ar parecia ter um toque de esperança. O convite do Dr. Elias para o seu laboratório não era apenas uma oportunidade. Era uma porta que se abria para um mundo que eu, Lady, só conhecia pelos pedaços de manuais e revistas que encontrava no lixo. Era como se depois de anos tentando montar um quebra-cabeça com peças faltando, alguém finalmente me entregasse a caixa com a imagem completa. Eu estava extasiada. Finalmente, alguém acreditava em mim, não apenas no que eu encontrava, mas no que eu podia criar. Era a virada do jogo, a primeira grande aposta na minha ideia. O laboratório do Dr. Elias era um contraste fascinante com o meu cantinho no ferro velho. Não havia sucata empilhada nem cheiro de ferrugem. Em vez disso, um ambiente organizado, limpo, com cheiro de eletrônicos novos e livros antigos. As prateleiras estavam cheias de equipamentos que eu só tinha visto em fotos, multímetros digitais, osciloscópios, fontes de energia estáveis. Era o paraíso de qualquer inventor, um lugar onde a imaginação podia realmente ganhar asas. Confesso que no primeiro dia eu me senti meio desajeitada, com as mãos acostumadas à graxa e à poeira, em um ambiente tão imaculado. Era como um elefante em uma loja de cristais, só que o elefante era eu. Dr. Elias, com sua paciência infinita e seu conhecimento vasto, se tornou o meu mentor. Ele me ensinou a ler diagramas elétricos complexos, a usar os equipamentos com precisão, a entender a física por trás de cada componente. Ele não me deu as respostas. Ele me ensinou a encontrá-las. Juntos, começamos a trabalhar no meu protótipo. O cilindro misterioso que eu havia encontrado no lixo era o coração do nosso projeto. Descobrimos que ele era, de fato, um supercapacitor miniaturizado de altíssima densidade energética, desenvolvido por uma empresa que faliu décadas atrás e que, por algum motivo, seu descarte foi parar justamente no meu ferro velho em Goiânia. Historiadores da tecnologia ainda debatem como certos avanços tecnológicos são perdidos ou subutilizados até que as condições sociais e econômicas estejam prontas para eles. Meu cilindro era um desses casos. O primeiro grande desafio foi replicar o cilindro. Não podíamos depender de encontrar mais desses no lixo, né? Dr. Elias me ajudou a entender a composição dos filamentos, a densidade do material, a forma como a energia era armazenada e liberada. Passamos semanas testando diferentes materiais recicláveis, tentando encontrar uma combinação que pudesse imitar a eficiência do cilindro original. Usamos pedaços de baterias de celular velhas, cobre de fios elétricos e até mesmo grafite de pilhas comuns. Era um trabalho de formiga, mas cada pequeno avanço era uma vitória. O Dr. Elias conseguiu levantar um pequeno investimento inicial. Não era uma fortuna, mas o suficiente para comprar materiais específicos que não podíamos encontrar no lixo. Alguns polímeros condutores, reagentes químicos básicos e equipamentos de precisão.
Ele tinha alguns contatos no meio acadêmico e industrial que, por curiosidade, se interessaram pelo projeto de um engenheiro aposentado e uma catadora visionária. A piada aqui é que o dinheiro veio de gente que estava mais interessada na história inusitada do que na própria invenção no começo. Com os novos recursos, o progresso foi exponencial. Conseguimos criar um protótipo funcional, um sistema de armazenamento de energia que era muito mais eficiente e compacto do que qualquer coisa que eu pudesse ter sonhado sozinha no ferro velho. A lâmpada, que antes apenas piscava, agora brilhava com uma intensidade constante, alimentada por um dispositivo do tamanho da minha mão. Era como se eu tivesse transformado o estalo de um fósforo em um farol. Uma curiosidade excêntrica é que muitos dos grandes investidores do passado se baseavam em intuição e sentimento sobre o inventor, e não apenas na tecnologia. O Dr. Elias, com sua vasta experiência, parecia ter esse sexto sentido para o potencial humano. Ele viu em mim algo que nem eu mesma enxergava em sua totalidade. E aquele primeiro investimento foi a prova de que, às vezes, a crença de uma única pessoa pode acender um fogo que ninguém mais consegue apagar. O baque da rejeição do seu Zé havia sido forte, mas o apoio do Dr. Elias foi o que me impulsionou para a frente. O futuro, que antes parecia um sonho distante, agora estava se tornando um projeto, com prazos e metas. E o ferro velho, meu antigo lar, parecia cada vez mais distante. Um passado que eu estava deixando para trás, mas que nunca esqueceria. Com o pequeno investimento do Dr. Elias e seu laboratório como meu novo quartel-general, a fase de experimentação intensa começou. O cheiro de metal oxidado do ferro velho foi substituído pelo aroma mais limpo de circuitos e componentes novos, e a luz das lâmpadas fluorescentes do laboratório era um alívio para meus olhos, acostumados com o sol escaldante ou a penumbra dos galpões de sucata. Eu estava vivendo um sonho que, poucos meses antes, parecia uma miragem. Trabalhamos incansavelmente. As noites no laboratório se tornaram a regra, não a exceção. O doutor Elias, com sua vasta experiência, era meu mestre, me guiando através dos complexos caminhos da eletrônica e da física. Eu, por outro lado, trazia a perspectiva do mundo real, a criatividade forjada na necessidade, a capacidade de improvisar com o que tínhamos. É engraçado como um engenheiro aposentado e uma catadora de lixo viraram uma dupla tão inusitada. Acho que a gente podia ter um programa de TV, a dupla dinâmica da inovação reciclada, sabe? Nosso foco principal era aprimorar o supercapacitor miniaturizado. O cilindro original, encontrado no lixo, era a nossa prova de conceito. O desafio era replicar e melhorar sua capacidade de armazenamento de energia usando materiais que pudessem ser produzidos em escala e, idealmente, recicláveis. Historiadores da ciência frequentemente apontam que o desenvolvimento de novas tecnologias de armazenamento de energia é um dos maiores gargalos para a revolução energética global. E aqui estávamos nós, eu e o Dr. Elias, com uma ideia vinda do meio do lixo de Goiânia, tentando resolver esse problema. Testamos dezenas de materiais, desde grafeno, que conseguimos em pequenas amostras graças aos contatos do Dr. Elias, até ligas de metais reciclados e polímeros condutores, que eu jamais imaginaria que poderiam ser tão promissores. Cada teste era uma emoção. A expectativa de que o capacitor funcionasse perfeitamente, a frustração quando ele falhava e a alegria quando conseguíamos um avanço, por menor que fosse. Lembro-me de uma vez que um dos protótipos fez um barulhinho engraçado, como um puff suave, e o Dr. Elias e eu nos olhamos. "O que foi isso?" eu perguntei. Ele, com aquele humor seco dele, respondeu: "Acho que foi o som do futuro batendo a porta, Lady. Ou talvez o capacitor soltando um suspiro de alívio por finalmente funcionar." Aos poucos, o protótipo do supercapacitor começou a tomar forma. Era um dispositivo pequeno, elegante e, o mais importante, incrivelmente eficiente. Ele podia armazenar uma quantidade surpreendente de energia em um volume muito reduzido e liberá-la de forma controlada. O potencial era imenso,
Eu imaginava celulares que durariam semanas, carros elétricos com autonomias gigantescas, casas completamente autossustentáveis. A ideia era tão grandiosa que, às vezes, eu tinha que me beliscar para ter certeza de que não estava sonhando. O Dr. Elias, com sua visão estratégica, começou a apresentar nossa invenção em pequenos encontros com investidores e cientistas. Ele era o rosto polido do projeto, enquanto eu era a mente criativa e a força de trabalho incansável. A reação inicial era sempre de ceticismo. Uma catadora e um engenheiro aposentado? O que eles poderiam inventar de tão relevante? Mas quando ele mostrava o protótipo em ação, ligando vários aparelhos com um dispositivo do tamanho de uma caixinha de fósforos, os olhos deles se arregalavam. A construção do império da inovação estava começando, não com tijolos e cimento, mas com conhecimento e tecnologia. Recebemos o primeiro grande aporte financeiro de um grupo de investidores que, após uma demonstração, ficaram absolutamente chocados com a eficiência do nosso supercapacitor. Não era apenas dinheiro, era a validação, a prova de que nossa ideia era, de fato, revolucionária. Historiadores ainda debatem sobre o papel da sorte no sucesso de grandes empreendedores. Eu diria que a sorte foi encontrar o Dr. Elias, e o resto foi muito trabalho e uma pitada de teimosia. A partir daí, tudo começou a escalar rapidamente. Contratamos uma pequena equipe de engenheiros jovens e entusiastas que se apaixonaram pelo projeto. Montamos uma pequena fábrica em um galpão alugado, com máquinas de montagem automatizada. O cheiro de sucata do ferro velho, que foi meu lar, agora era uma memória distante. Meu novo aroma era o de plástico recém-moldado e circuitos eletrônicos. Aquele pequeno cilindro encontrado no lixo estava se transformando em um produto, em uma empresa, em um império de energia limpa. E eu, Lady, a catadora, estava no centro de tudo. Era como se o universo estivesse finalmente me dando o troco, e era um troco milionário. O cheiro de solda e plástico novo que agora impregnava minhas roupas era um lembrete constante de que a vida no ferro velho, com seu aroma de metal oxidado e terra molhada, estava cada vez mais distante. Minha rotina mudou drasticamente. As manhãs não eram mais passadas vasculhando sucata, mas em reuniões com engenheiros, designers e investidores. A empresa que construímos, batizada de Renova Energy, estava crescendo a uma velocidade vertiginosa. Eu, Lady, a catadora, estava no centro de tudo, uma CEO improvisada, mas com a mente afiada pela experiência da rua. A ascensão foi meteórica, mas acreditem, o sucesso não vem sem a própria cota de desafios. O primeiro deles foi lidar com a nova riqueza. De repente, o dinheiro não era mais uma preocupação diária, mas uma ferramenta para construir algo maior. Lembro-me da primeira vez que recebi meu salário de CEO. Era um valor que eu, em toda a minha vida de catadora, jamais sonharia em ver. Eu, que media o valor das coisas em quilos de cobre, agora estava diante de cifras que pareciam vir de outro planeta. Minha primeira reação foi comprar uma casa para minha família, longe do ferro velho, um lugar com paredes de verdade e um telhado que não gotejava. Foi uma das emoções mais puras que já senti. Mas a riqueza também trazia um peso. De repente, pessoas que antes não me olhavam na cara, agora queriam relembrar os velhos tempos. Parentes distantes surgiam do nada. Amigos que eu nem sabia que existiam batiam à minha porta. Era engraçado e um pouco triste ver como o dinheiro pode mudar a percepção das pessoas sobre você. Eu ria sozinha pensando: cadê essa galera quando eu estava comendo pão seco no ferro velho? Historiadores da sociologia estudam há muito tempo o impacto súbito da riqueza na vida das pessoas, observando como ela pode revelar tanto a generosidade quanto a ganância nas relações humanas. A concorrência também não demorou a aparecer. Grandes empresas de energia, que antes nos ignoravam, agora tentavam nos comprar, ou pior, copiar nossa tecnologia. Eu me sentia como um pequeno peixe em um oceano cheio de tubarões. A batalha por patentes, a proteção da nossa propriedade intelectual, se tornou uma parte crucial do dia a dia. O Dr. Elias,
com sua sabedoria e contatos, foi fundamental nessa fase, navegando pelas águas turvas dos acordos comerciais e das batalhas jurídicas. Ele era meu farol nesse mar de burocracia. A pressão da notoriedade também era um fardo. Entrevistas, artigos em revistas de tecnologia, convites para palestras. Eu, que passava despercebida no meio do lixo, agora estava sob os holofotes. Era estranho, quase surreal. Lembro-me de uma entrevista em que o jornalista me perguntou sobre minha trajetória inspiradora. Eu sorri e disse: minha trajetória foi de pegar no lixo e fazer funcionar. O resto é glamour que inventaram. A gente precisa manter a humildade, sabe? Afinal, eu nunca esqueci de onde eu vim. Minhas mãos, por mais que estivessem limpas, ainda carregavam a memória da graxa e da poeira do ferro velho. A Renova Energy estava crescendo e se tornando uma potência. Nosso supercapacitor, agora com patentes globais, estava sendo adotado por diversas indústrias, de carros elétricos a sistemas de energia solar e eólica. O cilindro que eu achei no lixo, aquela peça incompreendida, estava, de fato, inventando o futuro. Era um sentimento de orgulho imenso, mas também de uma responsabilidade gigantesca. Uma curiosidade excêntrica é que, mesmo com todo o avanço tecnológico, a intuição e a criatividade bruta de pessoas como eu ainda são vistas como um motor fundamental para a inovação. Muitos cientistas reconhecem que a capacidade de ver soluções em lugares inesperados é algo que a inteligência artificial, por exemplo, ainda luta para replicar totalmente. Historiadores ainda debatem se a genialidade é inata ou desenvolvida. No meu caso, eu diria que a necessidade foi a grande professora. Eu sabia que o caminho ainda era longo e cheio de novos desafios. Mas agora, eu tinha uma equipe, recursos e, o mais importante, a certeza de que a minha visão, nascida no meio do lixo, era capaz de transformar o mundo. Aquele ferro velho, que antes era o meu limite, agora era o meu trampolim para um futuro de possibilidades infinitas. E eu, Lady, a catadora que virou empresária, estava pronta para o que viesse. Com a Renova Energy, em plena ascensão, a vida se tornou uma montanha-russa de eventos e conquistas. Nossas patentes estavam protegidas, os investimentos fluíam, e o supercapacitor se consolidava como uma solução energética revolucionária. Mas eu, Lady, nunca esqueci de onde vim. O cheiro de graxa e o som dos martelos no ferro velho ainda ecoavam na minha memória, mesmo quando eu estava em escritórios climatizados, fechando acordos milionários. Essa era a minha âncora, o lembrete constante da jornada que me tirou da miséria. Decidi que era hora de revisitar meu passado, não por nostalgia, mas por um senso de responsabilidade. Eu queria retribuir, usar o sucesso da Renova Energy para fazer a diferença na comunidade que me viu crescer. O Dr. Elias, com sua sabedoria, me apoiou totalmente. A verdadeira inovação, ele me disse, não está apenas na tecnologia, mas em como ela serve às pessoas. Minha primeira iniciativa foi no próprio ferro velho. Eu me lembro de uma tarde, voltando lá. O sol de Goiânia ainda castigava, e o cheiro era o mesmo. Encontrei o seu Zé, ainda lá, mas mais velho, mais cansado. Ele me olhou, reconheceu, e seus olhos se arregalaram. Aquele que me mandou voltar pro cobre agora estava diante da maluca do lixo, que virou milionária. Lady, é você mesmo? Ele perguntou, com a voz embargada. Eu sorri. Sou eu, seu Zé, e trouxe umas ideias. Com parte dos recursos da Renova Energy, lançamos um projeto social no ferro velho. O objetivo não era apenas dar dinheiro, mas capacitar as pessoas. Construímos uma escola-oficina no local, usando parte da antiga área de descarte. Os materiais? Própria sucata, claro, com um toque de engenharia. Ensinamos crianças e adolescentes sobre eletrônica básica, reciclagem avançada e como dar um novo propósito ao que era descartado. Era uma forma de semear a mesma curiosidade que me tirou de lá. Historiadores da educação muitas vezes destacam o papel das escolas informais e vocacionais na transformação social em comunidades carentes. A nossa era uma dessas, nascida da sucata.
O projeto foi um sucesso. Ver os olhos das crianças brilhando ao montar um circuito simples ou ao entender como um motor funciona era para mim a maior riqueza. Eu passava horas com eles, compartilhando minha experiência, rindo das minhas próprias tentativas desastradas no início. Uma piada interna que virou lema era: se a Lady conseguiu montar uma lâmpada com fio de cabelo, vocês conseguem montar um foguete. O humor era uma forma de mostrar que a inovação não precisava ser intimidante, mas sim acessível e divertida. Além da escola-oficina, implementamos um sistema de coleta e triagem de resíduos mais eficiente no ferro velho, utilizando nossa própria tecnologia de supercapacitores para alimentar máquinas de separação. Isso não só melhorou as condições de trabalho, mas também aumentou o valor dos materiais reciclados, beneficiando diretamente os catadores. Eu me senti realizando um sonho, vendo a vida das pessoas mudando por causa de uma ideia que nasceu do lixo. O legado que eu queria construir ia além do dinheiro. Era sobre esperança, sobre mostrar que a pobreza não precisa ser um destino, que a inteligência e a persistência podem florescer em qualquer lugar, mesmo nos ambientes mais áridos. Eu não queria ser lembrada apenas como a empresária de sucesso, mas como a catadora que viu o futuro nos refugos e o transformou em realidade para sua comunidade. Uma curiosidade excêntrica é que muitas das maiores fortunas filantrópicas do mundo foram construídas por indivíduos que vieram de origens humildes. A experiência da escassez molda uma perspectiva única sobre o valor do dinheiro e o impacto que ele pode ter. Eu era um exemplo vivo disso. Historiadores ainda debatem sobre o altruísmo puro versus a construção de legado em grandes atos de caridade. Para mim, era apenas retribuir o que a vida e o lixo haviam me ensinado. Minha jornada de volta às raízes não foi um passo para trás, mas um salto adiante. Era a prova de que o sucesso verdadeiro não é apenas acumular riqueza, mas usá-la para semear novas oportunidades. E o ferro velho, que um dia foi o meu limite, se tornou o ponto de partida para um ciclo virtuoso de inovação, educação e esperança. A virada milionária não foi só minha. Ela se tornou uma virada para todos que acreditaram no potencial escondido no descarte. O supercapacitor da Renova Energy não era mais apenas uma invenção. Ele se tornou um catalisador de mudanças. Aquele cilindro pequeno, encontrado por mim no meio do lixo em Goiânia, provou que a inovação não precisa de laboratórios caros ou de cérebros saídos das maiores universidades, embora, claro, eles ajudem bastante. A verdadeira inovação pode vir de qualquer lugar, até mesmo de um ferro velho, desde que haja uma mente curiosa e uma persistência teimosa. A gente costuma dizer que o lixo de um homem é o tesouro de outro, mas no meu caso, o lixo de todo mundo virou o tesouro de muita gente. Nossa invenção, um sistema de armazenamento de energia compacto e ultracapacitivo, teve um impacto real e duradouro em diversos setores. Primeiro, na mobilidade urbana. Os carros elétricos, que antes tinham autonomias limitadas e levavam horas para carregar, ganharam um novo fôlego com nossos supercapacitores. De repente, uma recarga que levava uma noite inteira podia ser feita em minutos, revolucionando o transporte. Imagine você, Pedro, a ironia de um carro movido por uma tecnologia que, em sua essência, veio do descarte de outro carro. É quase poético, se você pensar bem. Não demorou muito para que a tecnologia fosse adaptada para outras finalidades. Sistemas de energia solar e eólica, que antes dependiam de baterias pesadas e de curta duração, agora podiam armazenar energia de forma muito mais eficiente. Vilas e comunidades isoladas, sem acesso à rede elétrica, passaram a ter energia limpa e constante, alimentadas por painéis solares e nossos supercapacitores. Lembro-me de uma viagem que fiz para uma dessas comunidades no interior do Nordeste. Ver as casas iluminadas à noite, as crianças estudando sob a luz elétrica pela primeira vez, foi mais emocionante do que qualquer contrato milionário que eu assinei. A gente esquece o valor da luz quando ela sempre esteve lá. A Renova Energy também investiu pesado em pesquisa e desenvolvimento de novos materiais recicláveis para nossos supercapacitores. A ideia era criar um ciclo virtuoso,
usar o lixo para gerar energia limpa e, ao mesmo tempo, reduzir a quantidade de resíduos no planeta. A curiosidade excêntrica é que muitos dos materiais que hoje são considerados lixo eletrônico têm em sua composição elementos raros e valiosos, cuja extração é cara e poluente. Nós encontramos formas de recuperar e reutilizar esses materiais, fechando o ciclo e transformando o que antes era um problema ambiental em uma solução sustentável. Historiadores da economia circular ainda debatem sobre o ponto de equilíbrio entre o reuso e a reciclagem de alta tecnologia, e nós estávamos no meio desse debate, provando que era possível. O impacto da nossa invenção não foi apenas tecnológico ou ambiental, foi social. Geramos empregos em uma nova indústria de reciclagem de alta tecnologia, criando oportunidades para pessoas que, como eu, vinham de origens humildes. A escola-oficina que montamos no Ferro Velho, onde tudo começou, se tornou um centro de referência para a capacitação de jovens em novas tecnologias. O seu Zé, que antes só ria da minha ideia, agora era um dos maiores defensores do projeto, o embaixador da sucata limpa. Ele até me contou, com um sorriso envergonhado, que começou a guardar umas peças esquisitas para ver se eu conseguia inventar algo novo com elas. Nunca diga nunca para um catador com uma ideia. Minha trajetória, de catadora de lixo, a inventora e CEO de uma empresa de tecnologia que estava mudando o mundo, se tornou uma história de inspiração. Eu fui convidada para palestras, para eventos internacionais, para encontros com chefes de Estado. Eu, que um dia tive vergonha de dizer onde vivia, agora falava com orgulho do ferro velho que me ensinou tudo. A invenção que transformou o mundo não foi apenas sobre eletricidade. Foi sobre a capacidade humana de transformar o que é descartado em algo de valor inestimável. E essa, meus amigos, é uma lição que não está em nenhum livro didático, mas que se aprende com as mãos sujas e a mente aberta. Com a Renova Energy consolidada e nossa tecnologia impactando vidas, a minha própria história, a de Lady, a catadora, se tornou um livro aberto de lições da jornada épica. Não foi uma jornada fácil, acreditem. Teve suor, poeira, muita frustração e até umas risadas nervosas no meio do ferro velho. Mas olhando para trás, percebo que cada desafio foi uma aula, cada não, uma chance de aprender a me levantar de novo. É engraçado como a gente só valoriza a subida depois que chega lá em cima, né? A primeira grande lição foi sobre a resiliência. Viver no ferro velho me ensinou a não desistir. Quando o corpo doía de cansaço ou quando a ideia parecia impossível, a própria necessidade de sobreviver e a vontade de mudar minha realidade me empurravam para frente. Aquela persistência em fuçar, em desmontar, em tentar entender o que as coisas faziam, foi o que me levou a encontrar o cilindro e a não jogá-lo fora. Muitos teriam desistido na primeira risada do seu Zé ou na primeira fumaça fedorenta de um protótipo queimado. Mas eu só via mais um motivo para tentar de novo e talvez até rir da situação. Historiadores da psicologia da inovação sempre ressaltam que a capacidade de tolerar o fracasso e aprender com ele é um traço comum em grandes inventores e empreendedores. A segunda lição foi sobre a visão. O ferro velho era, para a maioria, um cemitério de objetos. Para mim, era uma mina de ouro de possibilidades. Eu via a energia potencial nos fios emaranhados, a matéria-prima valiosa nos plásticos descartados. O Dr. Elias, com sua mente brilhante, me ajudou a formalizar essa visão, a transformá-la em algo concreto e científico. Mas a semente da ideia de ver o futuro no lixo veio do meu próprio olhar. É como se eu tivesse um óculos especial que me permitia enxergar além do presente. A gente sempre fala de ver o copo meio cheio, mas eu via o copo quebrado e imaginava um sistema de irrigação com ele. A terceira lição, e talvez a mais importante, foi sobre o valor do conhecimento e da colaboração. Eu, sozinha, jamais teria chegado aonde cheguei. O pouco que aprendi lendo manuais no ferro velho foi crucial, mas a parceria com o Dr. Elias foi o que realmente fez a diferença. A troca de ideias, a combinação da minha criatividade bruta com a experiência acadêmica dele,
foi a fórmula secreta. Ele me ensinou que a inteligência é como um rio. Flui melhor quando encontra outros rios para se juntar. É interessante como a história está cheia de duplas de gênios que juntos alcançaram o que sozinhos não conseguiriam. Pense em Steve Jobs e Steve Wozniak, ou os irmãos Wright. Eu e o doutor. Elias éramos a nossa versão, com o toque especial de viermos de mundos completamente diferentes. Uma curiosidade excêntrica é que muitas das maiores inovações surgiram em ambientes colaborativos inesperados, fora das grandes corporações, onde mentes diversas se encontram sem preconceitos. Historiadores ainda debatem se a criatividade é impulsionada mais por indivíduos solitários ou por equipes multidisciplinares. No nosso caso, a mistura foi explosiva. Hoje, a Renova Energy é um sucesso global e a Escola Oficina no Ferro Velho de Goiânia é um testemunho vivo do que a educação e a oportunidade podem fazer. Minha vida mudou radicalmente, de uma catadora com as mãos sujas para uma empresária que viaja ao mundo. Mas a essência permanece. Ainda me sinto a mesma Lady, com a mesma paixão por desvendar o que ninguém mais vê. A única diferença é que agora eu tenho os recursos para transformar essas visões em realidade. A jornada foi longa e cheia de reviravoltas, mas cada passo valeu a pena. A verdadeira virada milionária não foi apenas sobre dinheiro, foi sobre a capacidade de acreditar no impossível e de moldar o futuro com as próprias mãos. O ar da manhã em Goiânia, que um dia foi denso com o cheiro de metal e poeira do ferro velho, hoje tem um toque de frescor, de possibilidade. Minha jornada, a de Lady, de catadora a inventora e CEO, é um testemunho de que o futuro pode ser moldado no lixo. Aquele pequeno cilindro, que para muitos era apenas sucata, se revelou o verdadeiro tesouro, a chave para uma revolução energética e, mais importante, a prova de que a maior riqueza não é o que se acumula, mas o que se transforma. A Renova Energy se tornou um farol global de inovação sustentável. Nossos supercapacitores estão em milhões de dispositivos, de carros elétricos que percorrem as estradas do mundo a comunidades remotas que agora têm acesso à energia limpa. Mas o mais valioso para mim é o legado que construímos na comunidade do Ferro Velho. A escola oficina que fundamos continua a capacitar jovens, mostrando a eles que a inteligência e a criatividade são as maiores moedas, capazes de tirar qualquer um da miséria. Ver um jovem com as mãos sujas de graxa, mas os olhos brilhando de orgulho ao montar um circuito, é a minha maior recompensa. É a minha virada se replicando em outras vidas. Eu, a Lady do Ferro Velho, agora viajo o mundo, palestrando sobre sustentabilidade e inovação. Conto minha história, que muitas vezes parece ficção, mas que é a mais pura verdade. A gente ri, se emociona, e eu sempre faço questão de lembrar. O que me tirou da pobreza não foi uma loteria, mas a capacidade de ver além, de não desistir e de ter a sorte de encontrar um mentor como o Dr. Elias. Ele, meu querido amigo e sócio, ainda está ao meu lado, agora mais velhinho, mas com o mesmo brilho nos olhos e as piadas secas que eu tanto adoro. Recentemente, ele me disse: Lady, você transformou o lixo em luxo, mas o verdadeiro truque foi transformar desespero em esperança. E eu não podia concordar mais. A verdadeira riqueza não é o saldo na conta bancária, mas o impacto que você causa. É a chama que você acende nos olhos de alguém, a oportunidade que você cria. A minha história é a prova viva de que a engenhosidade não tem classe social e que a visão pode nascer nos lugares mais inusitados. O Ferro Velho, meu antigo lar, não é mais um símbolo de pobreza, mas de um potencial inexplorado. Um lembrete constante de que o mundo descarta, o futuro pode abraçar e transformar. E agora, enquanto as luzes se apagam suavemente e o som da minha voz se mistura ao silêncio que se instala, a gente pensa no fim. Mas o fim... Bem, o fim não é o ponto final. É apenas a vírgula de uma nova frase. A história de Lady e do Ferro Velho foi desvendada, suas camadas reveladas, mas a grande verdade, o desfecho final,
não está apenas no que você ouviu. Ele se esconde nas entrelinhas, nas possibilidades que surgem depois que a gente acredita. O que aconteceu com aquele primeiro cilindro que eu encontrei? Aquele que deu início a tudo? Ele foi recriado, sim, 1000 vezes melhor. Mas e o original? Onde ele está agora, depois de tudo? Ele está guardado. Sim, guardado em um lugar seguro, um lugar que só eu e o Dr. Elias conhecemos. E a verdade é que, às vezes, o maior tesouro não é o que se vende, mas o que se mantém em segredo para sempre. E assim, enquanto as sombras se alongam e o silêncio da noite começa a envolver o mundo lá fora, a jornada por entre as memórias e os segredos do passado chega a um porto. Mas será que é um porto seguro? Ou apenas uma pausa antes de uma nova correnteza nos arrastar para águas ainda mais profundas? As vozes que um dia sussurraram enigmas através do tempo, agora se tornam uma melodia. Sim, mas uma melodia que carrega um tom persistente de pergunta. Ainda há algo no ar, uma vibração sutil que sugere que o desfecho, aquele que pensávamos ter alcançado, pode não ser o fim da linha. Afinal, a verdadeira herança não está apenas no que é revelado, mas no que ainda permanece oculto, naquilo que nos faz questionar e buscar mais. Que a quietude desta noite, que agora se aprofunda, não seja um convite à paz, mas um chamado à eterna curiosidade. Permitam que a sensação de que algo mais espera por nós, algo ainda não contado, se instale em cada um de vocês. Pois há sempre uma porta a mais, um corredor escuro, um sussurro no vento que ainda não foi decifrado. E o verdadeiro desfecho? Bem, ele pode estar apenas começando no momento em que você menos espera.